Oiê, tudo bem, pessoal? Priscila Martins aqui, apresentadora do Gourmet & Co. Tô aqui para fazer mais um episódio incrível desse podcast, que tá levando muito conteúdo pro nosso mercado e agregando muito na sua vida. E hoje eu tô com uma convidada muito especial. A nossa ideia aqui, pessoal, é trazer assuntos que possam colaborar com o seu dia a dia. E nem sempre a gente vai falar sobre técnica de tosse, a gente vai falar sobre outras coisas. Eu tô trazendo uma pessoa maravilhosa aqui, uma amiga minha, mas uma referência no mercado de advocacia, uma referência quando o assunto é prosperidade, quando é legado, quando é desenvolvimento pessoal. Kelly Montezano, bem-vinda ao nosso podcast, minha linda! Estou muito feliz, muito contente de poder estar aqui com você hoje. E minha alegria vai ser compartilhar o que eu puder, né? Com certeza, eu também estou muito feliz. Eu sei que seu tempo é muito escasso, né? Vou falar rapidinho aqui de você, aqui, peraí. E a Kelly, que já tem 20 anos, né, de experiência no mercado de gestão estratégica, especialista em direito tributário pela PUC e compliance pela Mackenzie, especialista em psicologia aplicada aos negócios. Kelly, me fala de você. Quem é a Kelly Montezano? Ai, que delícia! Bom, a Kelly Montezano é uma mulher com muitos sonhos, com muitos anseios e uma mulher realizadora, né? Não fico sentada esperando as coisas acontecerem, eu realmente dou os passos que eu preciso dar, confio, vou com fé e vou, né? Porque eu acho que esse é o contexto, né? A gente não pode ficar parado esperando, tem que traçar o plano e executar, né? Tá. Então... E hoje me fala como é que você tá hoje pra gente entender como é que foi esse espaço, nessa construção aí da sua trajetória profissional também e pessoal. Hoje eu tô com um projeto novo, né? Então hoje nós montamos a Montezano Figueiredo, que é uma boutique de gestão tributária e planejamento estratégico. Então, eu já faço isso há 20 anos, a gente já vem reestruturando as empresas, né, trazendo elas para um cenário que é um cenário de novidade para o empreendedor brasileiro, que é o empreendedor que saiu do médio e está indo para o grande, e ele não tem estrutura, né? Às vezes não tem estrutura, não tem a visão que precisa ter, então a gente traz tudo isso para o empresário, né? Eu trago uma visão de como fica a prospecção dele com relação ao tributo no médio e no longo prazo, como é que a gente reduz isso, a gente traça um cenário, então assim, como é que ele chegaria num faturamento X? A gente traça esse cenário e auxilia ele a chegar lá com a melhor eficiência tributária possível. Então, hoje esse é o nosso negócio hoje, né? E aí eu venho fazendo isso há 20 anos. Eu tinha um escritório que era a Camargo Advogados, né? Fui sócia deles. Não, peraí. Então, gente, a Kelly hoje, ela tá com o escritório ali do lado da Juscelino, né? Aqui em São Paulo, num lugar muito estratégico, né? Mas assim, quem vê ela agora não imagina de onde ela veio. E é por isso que eu trouxe ela aqui. Porque a Kelly, ela tem um poder mental muito grande. E assim, eu conheço ela há 2 anos e pouco, né? A gente se conectou muito, assim. É realmente um presente aí na minha vida. Mas o que eu acho mais que eu tento captar dela o tempo todo é a força mental dessa mulher. Então, você olha pra ela hoje, ela construiu acho que 1 ano esse escritório, né? Foi muito rápido, uma virada de chave muito grande. Mas eu queria saber da Kelly lá, a Kelly lá, de 15, 16. Como é que você projetou, né? Se você imaginava que você chegar, e como é que você construiu esse caminho mentalmente falando? Porque é isso que a gente traz aqui no Dog Co, né? É como as pessoas podem usar a força da mentalidade para poder prosperar, enfim, independente das suas condições e do mercado que você esteja, tá? Então me conta essa história. Vou te contar. Que aí você vai chegar no escritório, tá? Vou chegar. Então é o seguinte, a Kelly era uma menina de 14 anos, os pais se separaram e ela tava no ensino médio, né? No 2º ano colegial. E aí um dia eu pedi pra minha mãe R$200 pra comprar uma calça jeans, e ela tinha acabado de separar, e ela falou assim pra mim, não tenho dinheiro. E aí, eu virei as costas e falei, tá tudo bem, né? Fui lá numa revista da minha cidade que chamava Tranqueira e anunciei que eu ia dar aula de inglês. Você já falava inglês? Eu tinha estudado 9 anos, eu já falava de inglês, e aí eu olhei e falei, qual o recurso que eu tenho na mão, né? Esse era o recurso que eu tinha. Então, o que eu fiz? Anunciei lá que eu podia dar aula de inglês. E aí... vou dar uma pausa. Olha a frase que essa mulher falou, qual o recurso que eu tinha na mão? Todas as vezes que alguém da minha galera me liga e fala assim, Pri, eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer isso, eu não tenho dinheiro pra isso. Eu falo o que você sabe ensinar, o que você sabe fazer, o que você pode vender baseado no seu aprendizado. E olha como que, né, corrobora muito, né? Isso aí. Mas aí tá, professora de inglês. Não, e aí eu falei, bom, esse é o recurso que eu tenho na mão, então eu preciso multiplicar ele. Então, fui lá, anunciei, aí no dia seguinte eu já tinha 3 alunos. Inclusive, o meu sogro hoje, eu dei aula pra ele, nem sonhava.
E aí, eu comecei a dar aula de inglês e em pouco tempo eu já tinha muitos alunos. A gente passou por uma fase bem difícil naquela época, né? Assim, eu tinha uma vida super estabilizada e com a separação isso desestabilizou. E aí, com relação a isso, a minha mãe ficou numa depressão profunda e eu comecei a dar aula. E, inclusive, ajudei ela a sustentar a casa dela. Então, depois virei coordenadora de escola, né? Então, eu dava aula de inglês, aí fui contratada por uma escola, inclusive, foi muito engraçada essa história, porque eu ganhava, sei lá, vamos supor assim, R$300 dando aula de inglês para alguns alunos. E aí, essa moça me chamou e falou assim, olha, eu vi que você dá aula de inglês, você quer vir trabalhar comigo? Aí eu falei, eu quero, claro, imagina, eu com 15 anos indo para uma escola dar aula de inglês. E ela falou assim, me conta quanto você quer ganhar. E aí eu falei, meu Deus, como é isso, né? Como assim, quanto eu quero ganhar? Qual a referência, né? E aí ela falou assim, eu falei, tá bom, mas assim, quando eu vou trabalhar? Ela falou assim, hoje a gente vai trabalhar terça e quinta, mas eu quero saber quanto custa o seu passe para você trabalhar para mim. E aí eu peguei e falei, sei lá, R$800. E pra mim eu falei, mãe, estourei. Venci, mãe, venci. Vou trabalhar 2 dias, né? Aí quando ela me contratou, eu trabalhei, sei lá, 1 mês, 2 dias. E depois, o que aconteceu? Trabalhou todo dia. Ela demitiu todo mundo e eu tive que dar aula para todas as Por R$800? Por R$800? Por R$800. E aí... E aí foi muito, assim, foi uma época eu trabalhei demais. Tipo, eu trabalhava do meio-dia às 10 da noite. Nunca acabou essa época, né? Desde lá, porque aquele trabalha demais. Eu sou workaholic, gosto mesmo. Né? E aí, menina, eu sei que foi muito, assim, bom, que eu trabalhei muito, peguei uma experiência sensacional. Então, depois de 3 anos, eu fui contratada por uma outra escola. A gente tá mexendo nessa mesa aqui, tá ótimo. Pra ser coordenadora, então já fui para um outro patamar. Então, assim, camelei um pouco, mas foi incrível a experiência. E aí, fui ser coordenadora, cuidar de outras escolas, enfim. E eu tava terminando a faculdade. E meu avô falou assim pra mim, você vai passar a vida dando aula de inglês? Eu falei, não, vô, tô fazendo direito, né? Ele falou assim, então você vai ter que fazer estágio. Aí, imagina, tipo... Eu ganhava super bem na época e eu falei, como assim? Ele falou, você tem 2 opções, ou você vai ser professor de inglês ou você vai estagiar. E aí lá foi a Kelly, né? Teve que pagar o preço, né? Paguei o preço. Larguei tudo e fui trabalhar nesse escritório, que eu comecei como estagiária, né? Então eu ganhava R$700. E aí larguei tudo e fui 300, começar. 800, voltou para 700. Mas não, já tava ganhando já super tava mais, bem, né? Já era mais 700, 800. E aí eu larguei tudo. E fui para esse escritório, ser estagiária, começar tudo de novo, né? Então, Então, mas assim, você tem uma habilidade de largar tudo, né? Tenho. Me conta como é que é isso, assim. Larguei tudo, normal. Ela fala, agora mesmo, ela acabou de passar por um processo que ela largou tudo, literalmente. É isso. Pra montar esse novo projeto, né? O que você pensa? O que te move nesse momento, assim? Eu acredito muito na abundância, né? Muito. Eu acredito muito nisso, mas desde nova. Nunca olhei pra alguma coisa e falei assim, isso aqui vai faltar. Não, pra mim... sempre vai sobrar. E quando eu entendi o meu propósito, porque nesse momento eu entendi meu propósito, que aquele momento ali tinha acabado e que eu tinha que começar uma nova trajetória. Tá. Então, eu realmente desconecto fácil e olhando que assim, não vai faltar. E nunca faltou, sempre sobrou muito, entendeu? Então, eu olho para esse desconectar com uma abundância. Não é que eu tô largando, eu tô indo pegar mais, entende? Nossa, essa é a minha... Olha que coisa forte. Não essa estou largando, visão. Estou indo pegar mais. É isso. É coisa mais linda. E aí você ficou 20 anos no escritório. Eu fiquei, menina. Foi uma escola, né? Na verdade, casou. Assim. Casei, tive 2 filhas lindas, um marido maravilhoso, que faz parte desse projeto novo agora. E aí a gente pensou junto nesse contexto, né? Assim, eu já tinha uma experiência, ele tinha outra, e aí a gente uniu para formar esse novo... O Marcelo faz o quê? A parte de planejamento estratégico, né? Isso. Estratégico financeiro, então, né? Financeiro, e a gente também faz a reestruturação, o turnaround. Então, quando a empresa está passando por uma situação muito difícil, a gente chega lá e dá uma reviravolta. Então, a gente tem todo esse cronograma aí para poder fazer. Essa parte que ele faz. Hoje a gente faz um projeto, tá? Show. E... o que você estuda, Kelly? Fora da advocacia, porque não para nunca, né? O que você tem, assim, de coisas que você aprendeu, coisas que ajudaram você nesse mindset? Você já vem com isso, né? Desde muito nova, né? 14 anos já encontrou uma maneira de fazer as coisas, mas, assim, o que te fortaleceu?
Então, ó, eu sou apaixonada por estudar, né? Mas eu sou apaixonada por estudar a mente do ser humano. Então, eu gosto muito de entender como é que eu penso. E aí, depois que eu descubro como eu penso, eu falo, como é que você pensa? E o que eu posso fazer para me potencializar? E aí, eu também enxergo o que pode te potencializar. Então, assim, quando eu tava esses 20 anos, eu passei 10 anos só fazendo a parte técnica. Depois disso, eu comecei a cuidar de pessoas. E eu gosto muito disso, né? Então, assim, hoje eu passo grande parte do meu tempo pensando como é que eu posso potencializar a minha equipe. Porque uma coisa é a gente ter 2 mãos. Quando a gente tem uma equipe, a gente tem muitas mãos, né? Muitas mãos. E a minha preocupação é fazer com que essa equipe trabalhe feliz, contente, né? E que também tem esse desenvolvimento pessoal, né? Eu passei por isso no escritório, né? Quando virei a chave, assim, de uma forma bem expressiva. Quando a gente começou a cuidar da gente mesmo, né? Então... Tinha uma moça que chamava Valência, que começou a fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal no escritório. E eu vi o nosso... Vou falar de business, tá? Eu vi, assim, quando a gente começou a desenvolver as pessoas, nosso faturamento triplicou. Entendi. E aí eu falei, tá aí, né? Pessoas felizes produzem mais e produzem melhor, né? E mudam de vida. Então, como eu fiz parte desse desenvolvimento, porque eu era advogada nessa época. E aí eu trabalhava num horário X. Depois que a gente passou por isso, que eu comecei a colocar as coisas no lugar. Então, assim, eu tinha muitos problemas familiares. Então, eu comecei a colocar o problema familiar no lugar dele, porque eu estava sendo tratada disso. Então, eu consegui fazer o quê? Me desenvolver. Né, profissionalmente. E hoje eu busco fazer isso para minha equipe também. Então, quando eu enxergo que eu posso mudar a vida deles de alguma forma, é para isso que eu vou me desenvolver tanto. Então, assim, a gente fez juntos um curso de psicologia aplicada aos negócios e isso mudou a minha vida, né? Mudou a minha história, porque eu entendia desse tamanhozinho, assim, de pessoas, né? E quando a gente começou a olhar isso, né? O nosso olhar passou a ser muito mais amplo. Então, eu nunca parei de estudar. E eu adoro estudar isso. Né? E desde quando, assim, que você... Porque, assim, a gente vê agora, né? Mas 20 anos só no escritório. Quando que você acha que você falou, assim, começou a virar a chave pra entender que era isso, que era mais? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque as pessoas acham que as coisas acontecem em um ano, né? Não. As coisas acontecem muito rápido, assim, que a gente muda... Né? E assim, eu sei que você tem uma trajetória, mas quando você falou assim, eu preciso realmente entender de pessoas, eu preciso fazer as pessoas entregarem mais. Entregarem mais, né? Primeiro eu passei por isso, então assim, cuidaram de mim para eu entregar mais. Então esse foi o primeiro passo. Então eu tinha 2 anos de escritório, eu já estava formada há 1 ano e pouco, né? E aí eu passei por esse processo eu mesma. Então eu vi, né, que reestruturando essas partes, a gente produzia mais. Eu tava produzindo 18 mais. 18 anos atrás. 18 anos Ela atrás. Ela tem 30 anos, gente. 40! E ai, eu tô tão orgulhosa desses 40. Eu penso também, eu tô quase nos 40, tô com 37, mas eu acho que os 40 vai me trazer algo assim que eu nunca tive. Vai. Não sei por que eu tô eu tenho certeza. E aí, 18 anos atrás, aconteceu tudo isso. E que eu pensei nesse momento? Eu, de novo, né, tava dentro do escritório, fazia essa parte aí de advocatícia mesmo. E aí eu falei, cara, eu não quero ficar só com esse pedaço aqui. Posso criar uma empresa nova? E a gente trabalha aos finais de semana? Que era uma empresa de recuperação de crédito, que é isso que a Montesano faz hoje. Tá. E aí eu fui lá, e aí o sócio do escritório falou, claro, pode. Então, vai lá. Lógico, Fui eu, criei essa empresa aí para trabalhar de final de semana. E aí, em 4 meses, essa empresa faturava a mesma coisa do escritório. E aí ele me falou, então agora vem ser sócia. E aí, vamos juntar as empresas. Então, foi isso que aconteceu, né? Aí, eu me tornei sócia e, nesse momento, eu me vi obrigada a entender um pouco como as pessoas funcionavam. Primeiro que eu fui nomeada lá diretora comercial. Então, eu tinha que atender os clientes, né? E como é que você atende um cliente sem entender de pessoas? Você atende mal e porcamente, né? Sim. Então, assim, a gente precisa entender o que ele precisa de fato, porque a ideia é mudar a vida dele, né? Não é vender um produto, é mudar a vida dele. Então, é isso que eu fui aprender. Eu falei, cara, eu preciso entender de gente para poder atender melhor o cliente. Porque essa veia comercial eu sempre tive, né? Para mim, vender era muito fácil. Até na faculdade, vou contar um parênteses aqui. Conta. Na época da faculdade, quando eu virei estagiária, eu larguei... R$700? Larguei a coordenação e fui lá. Bom, falei, e aí, o que eu posso fazer? Lembra daquele negócio Abitoner?
Abitoner, gente. Eu já fiz um teatro que colocava pra mexer a barriga, né? Puta, acho que Deus me castigou, porque a gente tá de sarro disso, não consegui ficar trincada. Você não sabe, né? Eu tava passeando na 25 de março, e aí vi lá o rapaz falando, Abitoner, R$10. Eu falei, cara, R$10? Na televisão, isso custa 380. Se eu vender 80... Tá maravilhoso, tá todo top. mundo tá feliz. Né? Eu, porque paguei 10, a pessoa que pagou 80, né? E tá tudo certo. Bom, e aí eu sei que eu paguei minha faculdade assim, né? Sério? Então eu ia lá, comprava as coisas. Então, assim, eu sabia Você fez onde? Faculdade PUC? Não, eu fiz em Mogi, a primeira fase. Depois eu fiz na PUC as pós-graduações, etc. E aí, o que aconteceu? Eu fiz a faculdade, terminei a faculdade assim, né? Complementando a renda desse jeito. Então, eu sabia, na verdade, que essa questão aí do... A gente tá mexendo na mesa, Tá, né? muito. A energia tá forte aqui. Então, assim, eu tinha facilidade de vender, só que eu só consigo fazer isso com verdade. Tá. Né? Então, assim, o que O aconteceu? problema não é vender, o problema é entregar, né? Aí o Abitoner você entregou. O Abitoner eu entreguei! O Abitoner... Seu lápis passado. Não, mas na verdade o Abitoner eu acho que é para reforçar o seguinte, que a gente precisa entender tudo que a gente pode fazer no momento, né? Não posso ficar sentada e chorando na escada, né? Eu tenho que resolver a vida, né? E aí foi isso que eu fiz nessa época aí. Criei essa empresa, comecei a cuidar de pessoas nesse momento. A querer entender mais de pessoas. Porque eu falei assim, ó... se eu, quando estava lá atrás, produzindo, mudei tanto a minha produtividade sendo cuidada, então agora a gente precisa cuidar. Tanto do cliente quanto do nosso pessoal aqui. E aí eu comecei a estudar, justamente para entender como é que a gente poderia fazer a vida deles melhor, prosperar a vida deles, porque eu passei por isso, né? Assim... eu me lembro que um dia eu conversei com o Dr. Luiz, quando eu me tornei sócia, e ele falou assim, ó, deixa eu te contar duas coisas. A primeira é que nunca mais você vai se preocupar com nada disso. E aquilo foi nada de perrengue, né? Porque eu já tinha passado muito perrengue na vida. Ai, meu Deus. E aí, aquilo foi tão forte pra mim, Priscila, porque, de fato, eu instalei aquilo. Nunca mais eu vou passar perrengue, né? E aí, de fato, foi isso que aconteceu. Eu nunca mais passei perrengue. Passo os perrengues, mas assim... né? Outros perrengues, Outros perrengues, Então, essa crença instalada foi muito forte e trouxe uma verdade para minha vida, assim, que eu acreditei, assim, de uma forma tão verdadeira que tudo começou a acontecer nesse sentido, sabe? Tá. Então, eu acho que isso eu busco passar para as pessoas que estão próximas a mim, né? Se a gente estiver conectado com o propósito e estiver levantando da cama e fazendo o que tem que ser feito, não tem perrengue. Sim. Né? Não tem perrengue mesmo. Nesse sentido. Então, esse foi uma situação bem importante. E a outra coisa? A outra foi de uma construção. A gente ia construir nossa casa quando eu e o Marcelo casamos. E aí, ele também me falou isso aí, ó. Construção é uma coisa abençoada. Você abençoa muitas famílias, então pode ter certeza que nunca vai faltar dinheiro para construção. E, de fato, é isso mesmo que aconteceu. Nunca faltou. É verdade, gente. Agora verdade. Você acabou de construir um puta de um negócio enorme, né? É verdade. E graças a Deus nunca faltou, né? E você, qual que é o seu propósito? Olha, meu propósito é tornar as vidas das pessoas melhores. Na verdade... reestruturar negócios, né? Esse é o meu propósito. E eu entendo que o negócio é a cara do dono. Então, o que acontece? Quando eu chego numa empresa, ela tá toda quebrada. Normalmente, eu conheço o sócio e ele tá todo quebrado, igual a empresa. Às vezes emocionalmente, às vezes financeiramente, né? Muitas vezes, na verdade, assim, a maioria das vezes é emocionalmente. E aí, assim, o financeiro é só... uma consequência. Então, o cara deixou de pagar o tributo, deixou de pagar o banco, né? Fez alguma situação nesse sentido. Mas por quê? Porque ele lá atrás quebrou de alguma forma, emocionalmente, tá? Então, quando eu chego nas empresas e eu enxergo que elas estão desestruturadas, o dono está desestruturado emocionalmente, aí eu olho os efeitos. Então, aí os efeitos acontecem. Então, a primeira coisa que eu faço é tentar entender se a gente consegue resgatar isso. Porque se o cara tiver força, vontade, a gente consegue tirar todos os problemas. E enxergar se o negócio é bom, por que o negócio tá ruim, né? Onde está acontecendo o problema, porque eu chego só lá na ponta, quando o problema já aconteu, né? Sim, então... deixa estourar, né? Normalmente as empresas deixam a coisa acontecer para depois chamar um advouado, né? Um estrategista, vamos dizer, né? Mas isso que você falou... Não, eu sei que você não é advogada mais, já vou me corrigir. Eu ouvi uma frase que faz muito sentido, né? Não existe um CNPJ forte se não tiver um CPF forte por trás, né? Então, realmente, a empresa é a cara do dono. E você que tá vendo esse podcast aí, provavelmente é um empresário... Você precisa, primeiramente, cuidar de você. E a sua vida profissional precisa estar muito alinhada com o seu propósito, né? Então, assim, eu vejo a Kelly aqui, hoje,
eu vejo esse podcast, eu vejo o conteúdo que a gente tá gerando, o Mundo Groom, a Dogco, né? E tudo corrobora pro meu propósito, que é fazer todas as pessoas que trabalham comigo direto e indiretamente prosperarem com alegria, né? Então a gente leva isso. A gente leva maneiras das pessoas prosperarem com alegria, né? Com pessoas incríveis aqui. E aí a Kelly não é advogada mais, tá, gente? I am sorry. A Kelly é empresária. O que é a Kelly? A Kelly é uma estrategista. Como é que você se define, meu amor? É isso. Na verdade, hoje eu sou uma empresária, né? Empresária. Eu estou CEO da Montesano Figueiredo, né? Mas a gente tem aí um hub de negócios, né? Então, a gente tem um fundo imobiliário, um fundo de investimento, tem a Montesano. Então, assim, eu estou CEO, né? Mas logo mais, não mais, né? Mas, assim... Eu não me considero uma advogada mesmo, né? Porque, assim, não faz parte do meu propósito olhar só um problema, né? Hoje eu olho todo e aí eu trago a solução para o todo. Então, é isso aí que a Montesano tem feito hoje. Como eu estou CEO, é nesse momento que eu me encontro, empresária mesmo. Tá. Deixa eu te falar agora, assim, uma habilidade que você tem que, assim, fala mesmo, assim, eu tenho essa... Que você acha que mudou a sua trajetória, assim, uma habilidade. Além dessas todas, de ter certeza que levantar de manhã, tarana, mas assim, uma habilidade talvez técnica e uma comportamental, não sei. Eu sou persuasiva. Persuasiva. Né? Eu sou... A Kelly é o tipo de pessoa que ela manda uma mensagem e fala assim, vem aqui amanhã às 14 horas, você não pergunta nem o porquê, você vai lá. 14 horas, tipo assim, oi, tudo bom? Não, o que vai rolar? Não sei, a Kelly mandou eu vir aqui, tô aqui. É tipo isso mesmo, ela tem muita autoridade, né? É uma coisa que eu vejo, assim, você tem muita autoridade no meio que você tá. Então, eu acho que essa persuasão é uma habilidade natural. Tá. Talvez em algum momento isso foi adaptado, né? Assim, mas eu enxergo que hoje isso é natural, né? É natural, né? E eu vivia no meio de muitos homens, né? Então, eu tive que me fazer uma mulher muito forte, né? Para poder ser respeitada, para poder fazer valer minha vontade. E de uma forma delicada. Então, eu desenvolvi isso para poder realmente me destacar no meu meio, porque senão eu ia ser engolida, né? Compartilho desse sentimento tirando a forma delicada. Eu tô dando uns gritos aqui, né? A forma delicada eu deixei passar, mas agora eu tô eu tô uma lady, gente. E a minha habilidade técnica é assim, enxergar, às vezes eu vejo um emaranhado, né, na minha frente, e pra mim eu sei como é que as linhas se descosturam, né? Então, assim, as pessoas chegam um pouco desesperadas com relação a uma situação, e eu olho e falo, ai, tá fácil, calma aí, peraí que a gente já arruma. E eu enxergo lá na frente, né? Eu olho e falo, ó, o cenário é esse. E aí a gente tem que só seguir esse caminho. Então, essa habilidade que eu tenho de acompanhar a pessoa nesse trajeto até que a gente entregue a situação resolvida. Então, essa é uma habilidade que eu tenho. Legal. E assim, como é que você faz com a sua vida pessoal? Outro dia eu falei, me coloca... Tô sendo cínica? Não matar, lógico, né? Ela sabe tudo. Mas é para as pessoas saberem, porque é importante, né? A Kelly tem 2 filhas, é casada, tem uma Golden maravilhosa. Linda, a Sophie, e é uma Shih Tzu, e a Mel, que é a Golden. A Mel, a Golden, e a Sophie, a Shih Tzu. Olha, na verdade, assim, a minha vida pessoal, eu até brinco, me coloca numa mesa com 50 empresários de alto nível e eu dou um show. Agora me coloca um final de semana com 2 meninas que eu levo um baile. É isso. Mas eu tô num processo... que é um processo de aprender como ser sensível, ser delicada, né? A dar atenção pro detalhe. Porque eu sempre olhei o macro, como é que eu resolvo, como é que eu faço, e eu sou muito da ação, do resultado. E aí, o que eu entendi? Que eu tenho que me preocupar com o processo das meninas, né? Eu tenho que formar 2 meninas delicadas, inteligentes e ao mesmo tempo fortes, né? Porque eu quero muito que elas sejam mulheres fortes, mas com sensibilidade, né? Então, eu tô nesse processo de entender como é que a gente consegue fazer isso com maestria. Vamos lá, né? Estudar pessoas de novo, né? Com certeza. Mas me fala assim, tem algum processo que você se força a fazer? Ah, sim, sentar no chão e brincar, né? Me forço. Isso aí é Ontem eu tava brincando de Barbie, e aí eu falei... Era 5 minutos, eu levantava e falava assim, ai, eu já volto. E aí depois eu voltava, né? Porque eu tinha que voltar, porque eu quero aprender a fazer isso. Então, esse processo eu me forço a fazer, né? Porque pra mim não é natural. Desde nova, eu tô ligada no 220, né? Então, desligar pra mim é muito difícil. E eu acho muito...
É muito difícil, não. É desafiador, mas eu consigo. Mas é bonito, na verdade, e é muito legal a gente falar disso aqui. O quanto a gente precisa, às vezes, ter humildade para fazer coisas simples, né? Porque é o que a Kelly falou, talvez para nós seja tão fácil a gente falar com, sei lá, coloca 3 mil pessoas numa sala, eu vou lá e falo, coloca 50, né? É isso aí. E assim, talvez você criar, né? A gente tem filhas muito próximas de idade e, assim, 2 crianças de 7 anos, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tem dia que eu falo assim, meu Deus, eu não tô dando conta da minha própria vida. Mas eu acho que para todo o processo de aprendizado é isso, é você reconhecer o quão vulnerável você tá, e o quanto você precisa aprender com aquilo. E curtir aquele processo também, né? Porque eu acho que tem que curtir o processo de falar, não sou perfeita nisso, né? Eu acho que essa é a grande lição desse momento, sabe? E é um momento já de 8 anos. É um momento de 8 anos, mas eu vejo que é uma preocupação, assim, muito agora, muito, né? muito. Sua, né? Assim, uma mudança agora muito grande, né? Porque assim, quando elas são pequenas, muito pequenas, né? A gente tem um bebezinho que você dá mamar, pega no colo, dá um cheirinho. Mas assim, conforme elas vão crescendo, isso tudo vai mudando, né? E vem cobrança, né? As necessidades são outras, completamente diferentes. Então, hoje eu vejo que é um desafio, mas eu tô curtindo, né? Sair desse papel de general, porque eu sempre fui, né? Eu sempre fui líder, forte. E aí, ir para esse papel de, eu sou uma mãe mais frágil, vocês precisam entender que eu também posso chorar, que eu posso, né, me fragilizar em algum momento. Então, esse processo está sendo muito legal, né? E eu tô entendendo o que eventualmente faltou para mim, para que eu não deixe faltar para elas. Então, isso esse sentar no chão, brincar de Barbie, fazer maquiagem, né? Legal. Então, foram processos que eu não vivi. Mas que eu tô fazendo questão de fazer com elas, viver. né? E assumir os papéis também, né? Na vida, assim, né? Com maestria, né? Papel de mãe, papel de empresária, papel de líder, né? Papel de tudo que você for decidir fazer, que você vai fazer muito bem. Eu acho que a gente só tem que dar conta desses papéis, né? Em momentos fica confuso, mas você tem que dar conta, né? Agora, fala assim, pilares para uma pessoa que quer prosperar e bombar. Não tem pauta esse podcast, tá? Eu não mando pergunta, Pilares, assim, sei lá, conexão, comunicação, né? O que você... Pra você dar um conselho pra galera aqui, invista nisso, nesses 3 pontos. Bom, então o autoconhecimento é o primeiro, né? Eu acho que a gente precisa muito entender quem nós somos e aonde nós estamos. Isso é importantíssimo, né? Porque se a gente não souber onde a gente tá, qual é o ponto de partida, a gente fica perdido. Então, tem que saber onde tá e onde quer chegar. Uma coisa que você me perguntou agora há pouco, eu não falei, eu sempre soube onde eu queria chegar. Eu ainda não cheguei, né? Não. Mas eu sempre soube onde eu queria chegar. Então, assim, eu traço a estratégia, vou até lá, depois traço a estratégia e vou, mas eu sempre soube disso. Então, o autoconhecimento é o ponto de partida. O segundo é a gente entender que o universo é abundante, que tá tudo aí. E que vai ter acesso quem tiver, de fato, uma mentalidade que não tá acabando, né? Tá aí, tá sobrando, né? Então, a gente precisa só entender o seguinte, ó. O que eu tenho que fazer para chegar até esse outro ponto, né? Esse outro ponto, né? Então, acho que essa é uma situação bem importante. A terceira coisa que eu penso que nós temos que fazer é investir tempo para poder exercitar tudo isso que a gente aprendeu. Porque se a gente for lá e consumir, não executar, não dá. Então, eu acho que tem que investir na ação. Tem que estudar e aplicar. Aplicar, é isso. Eu era, inclusive, muito reticente com relação a isso. Tipo, estudo até eu me tornar expert no assunto e depois eu posso me manifestar. Eu acho que não é assim, né? Hoje eu mudei. Eu acho que nós temos que entender, aplicar. Aí vai, revalida. Eu tô escrevendo um livro, né? Tá. Tô. Maravilhoso. Tem nome já ou não? Não, ainda não. Tá. A moça que me ajudou a escrever falou que tem que ser implodir minha vida, porque eu mudei tudo, né? Sim. Então, assim, mas ainda não decidi o nome esse, não. E aí é isso, né? Assim, eu acho que a gente tem que começar. Em algum momento, você tem que olhar e falar, eu vou fazer, né? Porque, na verdade, você contribuiu com a vida de muita gente, né? Isso. E muita gente, às vezes, precisa ouvir o que você tá falando. É isso. Porque a gente sempre acha assim, mas isso aqui, porque talvez pra nós seja tão natural, pra você seja tão natural fazer, né, uma mudança dessa que você fez, mas pra muita gente não é. E as pessoas se apoiam em pessoas, né? É isso. Com certeza. E uma outra coisa que eu acho que é importantíssima é a conexão, network.
Cara, eu ia falar. Eu tava esperando você terminar, porque eu ia falar assim, Kelly, você precisa falar de network, você investe nisso o tempo todo, eu invisto né? nisso o tempo todo, todo dia, o dia inteiro. Porque eu penso que pessoas são chaves, né? Que abrem portas. Outro dia eu tava falando com um amigo e eu tava falando exatamente sobre isso. Não, tem coisas que o dinheiro não compra, né? Então você precisa ter acessos, mas acessos que são conexões, e conexões verdadeiras, porque eu acho o cúmulo, né, a gente tentar fazer conexão sem estar pautado de fato no que você quer fazer, né, criar essas situações. Não, eu acho que a gente tem que se conectar, mas de uma forma verdadeira com você mesmo e com o outro. Então, acho que as conexões, eu amo networking, né? Ó, vou traduzir aqui pra vocês, tá? Que ele tá ensinando como fazer networking, tá? Networking são as pessoas que às vezes vão mudar a sua vida muito rápido. Mas fazer network não é sobre o que você vai conseguir conhecendo aquela pessoa, é sobre o que você vai entregar para essa pessoa. Isso, é isso. Tá? E a Kelly realmente, ela é mestra em fazer network, né? Eu já vi ela fazendo trabalhos que eu nem entendi o porquê. Falava assim, não, Kelly, tá, tudo bem, né? Porque eu me meto na vida dele, meus amigos, eu me meto na vida. E ela, não, isso aqui tá tudo certo, eu preciso fazer, porque essa pessoa nesse momento é o que ela precisa e tá tudo certo. A gente se conheceu em 2 semanas, ela, assim, a gente passou por um processo juntas que era inimaginável, né? Um relacionamento de 2 semanas acontecer tudo que aconteceu entre a gente. Então, você que tá assistindo aí, e você quer se conectar com alguém, entenda o quanto você pode contribuir com a vida dessa pessoa. Porque quando você contribui, não é porque é um jogo, é porque é inevitável. É inevitável. Quanto mais você dá, mais você recebe. E quanto mais você dá, mais você recebe. Por isso que eu faço tanta questão, né, disso, de trazer gente assim com essa mentalidade aqui. Porque eu falo que tudo que Deus criou pra você já tá lá. É só você acessar. E existem os caminhos, né, pra acessar. Muito. E dar é o primeiro deles, né? Exatamente. Eu acho que a gente consegue... Ninguém ganha de Deus em matéria de dar. Eu acho que essa é uma frase que não tem outra que substitua nesse contexto. Então, assim, entregar o que você pode da melhor maneira é a melhor forma. Muito lindo, né? Esse podcast tá animal. Kelly, ó, pergunta agora pra você pensar assim. Se você morresse hoje, como é que você queria que as pessoas falassem de você? Ai, caramba. Eu tô ficando boa, querida, nesse negócio né? aqui. Olha, eu sei que eu seria lembrada. Muito! Isso aí eu não tenho dúvida. Mas não tô... Mas eu quero que as pessoas olhem e falem assim, puta, que mulher foda. Eu queria isso mesmo, sabe? Olha, ela teve coragem de fazer um monte de coisa que muita gente não teve. Né? Então, não, isso aí já vão falar. Você já pode pôr outra meta, tá? Outra meta. Já pode pôr outra meta, porque essa aí já vão falar, com certeza. E assim, eu quero que lembrem de mim que eu passei pela vida das pessoas e deixei um rastro muito positivo, né? Eu quero ter mudado a vida das pessoas que me encontram mesmo, sabe? Que sejam outras pessoas quando chegam e quando saem. E me fala assim, ó, o que você faz pra se reenergizar? Você tem um hobby? Você tem uma coisa que você faça assim, que você consegue ficar em flow, que você esquece um pouco do... Eu adoro beber vinho. Eu também, nossa. Você sabe que esses dias eu liguei pra Kelly, era sexta-feira, e falei assim, é muito bom ter gente assim, tá? É um código também. É uma brincadeira, mas é um código. Eu falei assim, amiga, me salva desse dia aqui que eu não tô legal, eu tô indo aí pra sua casa, da praia. Aí ela, amiga, vem. Só vem. E aí a gente tomou vinho e conversou e se divertiu e conseguimos até achar soluções. Às vezes a solução não tá dentro do problema, tá em você se desconectar dele e conseguir entrar no flow. O flow é uma graça, tá? É um presente de Deus. A gente precisa saber entrar em flow e também, às vezes, desconectar do problema. E às vezes a solução vem. Milagrosamente. Mas bom, eu faço exercício físico, né? Eu gosto de musculação. Meu marido é triatleta e ele fica, você tem que pedalar, correr e tal, mas meu negócio é pegar peso. Musculação. Então, eu faço exercício físico todo dia de manhã. Eu todos os dias leio um capítulo de Provérbios. Então, a vida inteira? Vai repetindo? O mesmo capítulo. Não, gente, cada dia é uma situação diferente. É muito legal. Faz isso. Então, lê a Bíblia, tá? Eu leio um capítulo de Provérbios. Durante capítulo inteiro? Então, dia 1 eu leio o capítulo 1, dia 2 eu leio o capítulo 2. Aí é pra sempre, mês que vem de novo. De novo. Tá bom. Já tem dezembro e tô lá. O código tá sempre lá, gente. Tá lá. E aí, eu faço uma mentalização, uma oração, assim, todos os dias de manhã. Eu não levanto sem fazer tudo isso. Não, mas aí o exercício é depois, né? Eu leio Provérbios, então, faço uma mentalização,
faço uma mentalização e depois vou pra academia. Meu dia só começa depois que eu vou pra academia. Eu tinha a mania de pegar o celular já ir resolvendo as coisas nesse contexto. Não faço mais. Agora... mentalização academia. Amanhã eu já tô aqui. Ela aprende rápido, né? Mas você já faz tudo isso, né, nega? Escuta, que hora você acorda? 4h30. 4h30, gente. 4h30. Ela não tem sono. Não. Eu sou aquela, desde nova, que ia pra balada, chegava às 5 e 9 horas tava ligando pra minhas amigas falando, levanta, vamos, o que a gente vai fazer hoje? Não tem necessidade de dormir. Não, eu sou uma pessoa que tem uma energia fora do comum, assim. De fato, eu acordo 4h30 e às vezes durmo 10, durmo 11 e pra mim tá tudo bem, né? Assim, o dia flui tranquilo, não tenho necessidade de dormir. Eu até brincava, falava, dorme quando morrer, né? Isso, E não envelhece, né? Não sei, né? Porque tem um lance que se você dorme um pouco, você envelhece, mas você não tá envelhecendo no caso, né? Não, eu tô ficando melhor com o passar dos anos. Eu tô sentindo isso, Tá viu? aplicando os negócios. Tem que aplicar mesmo, gente. Eu tô a favor de aplicar. Aí, provérbios, mentalização, academia, vai trabalhar. E vou trabalhar, na verdade, assim. E aí, eu não considero meu trabalho um trabalho, porque eu curto muito o que eu faço, né? Então, assim, às vezes o Marcelo até fala, pô, você tá trabalhando sábado, domingo, e eu gosto tanto do que eu faço, que pra mim não é um trabalho, né? Então, isso é legal, né? E eu tenho facilidade de criar negócios. Então, assim, eu tô no meio do caminho, enxergo uma coisa, então vamos criar uma... Né? Eu já criei várias coisas aí nesse ano, justamente assim, né? No flow. E eu também não me obrigo a fazer as coisas. Então, assim, se eu não tô a fim de fazer agora, eu não vou fazer. Só faz o que quer. Só faço o que eu quero. Essa sou eu, E aí, nesse momento que eu tô só faz o que quer, mas às vezes tem que fazer mais que o que queria ali no momento, né? Cara, esse ano eu trabalhei... Só faz o que quer baseado no legado e no propósito, né? Mas não em horas de trabalho, em treino, em nada, né? Não, mas assim, esse ano eu trabalhei muito. 18 horas por dia era o que eu tava trabalhando, né? Mas eu tava muito feliz, né? Construindo uma nova história, um novo projeto. Então, assim, eu tava muito contente. Cheia de propósito. E aí, a prosperidade vinha com tudo isso também, viu? Não, a gente não fica com a mão banana. Então, é isso. E me fala um sonho seu, assim, grandão. Se quiser, né, também. Pode ser em qualquer área. Tenho tantos sonhos! Pode ser em qualquer área da sua vida. Ai, Pri, olha, meu sonho hoje é, em algum momento, impactar uma grande quantidade de pessoas, né? Então, assim, às vezes eu fecho os olhos e vejo muitas pessoas me ouvindo em cima de um palco, mas eu não entendi ainda como é que isso tudo vai acontecer, mas eu enxergo isso. Então, esse é um sonho, mudar a vida de muitas pessoas. Mas eu mudo, vezes... enquanto não dá pra mudar o mundo, eu mudo todo mundo que passa na minha frente. Com certeza, e às vezes você muda uma pessoa, você muda o mundo daquela pessoa muda outras pessoas, e é uma coisa, é uma corrente do bem mesmo, e, né? E eu acho que às vezes a gente nem sempre entende tudo que a gente sonha, né? Mas o importante é a gente sentir e ser verdadeira com nós mesmos, né? Eu falei essa semana, assim, eu tô passando por um processo, assim, muito forte também de desenvolvimento, né? A empresa, enfim, a gente tá mudando muita coisa. E eu falo assim, se eu me conheço, eu me respeito, eu entendo a minha verdade e eu consigo bancar emocionalmente aquilo que eu tô sentindo, né? Meu, esse podcast vai ficar pra história. E eu acho que as pessoas não se bancam, cara, emocionalmente mais. As pessoas não têm coragem de assumir o que elas têm vontade, né? Não é fácil você chegar aqui numa câmera e falar assim, eu quero impactar a vida de muita gente em cima de um palco, né? Parece, né? Nem muita gente não teria coragem de assumir isso. E você é uma super mulher forte aí, que realmente vem impactando vidas demais. Eu vejo isso, né? Ali no pequenininho, no nosso curso ali com 50 pessoas, vejo ali nas empresas que você está atuando, né? Os processos que eu sei que você está ajudando pessoas a se resolverem. E tudo isso reverbera, gente. Você quer deixar um recado? Você tem alguma frase, alguma coisa que... Missão dada é missão cumprida. Essa é a minha frase. Gente, maravilhosa! Nem titubeou. Não, essa é a minha frase mesmo, né? Missão dada é missão cumprida. Então, eu acho que a gente tem que entender quais são as nossas missões e tem que mandar pau, né? Tem que seguir, fazer. Nem sempre vai passar num lugar tranquilo. Às vezes a gente vai passar no rio com a água entre o nariz e a boca. No barco, né? Né? Mas vai passar, e aí vai chegar onde precisa chegar. Mas não pode parar, né? Se Qual parar, essa frase? Você falou muitas vezes, a gente vai passar no rio com a água água entre o nariz e a boca, gente, mas não pode parar. Meu Deus, Kelly, meu Deus. Isso é demais. Olha, eu quero te agradecer. Foi muito rápido, eu sei que você tem uma super reunião agora, mas quero te agradecer muito. Fala a sua rede social aí. @Kelly Montezano. Kelly Montezano, tá? Ela, Montezano Figueiredo também, né? Isso, @Montezano Figueiredo. Aqui, tá? E sigam essa mulher, gente. E, assim, ouçam esse podcast quanto mais vocês puderem. Porque tudo que ela falou aqui tem um valor
assim, inestimável, tá? Então, quero te agradecer, quero te desejar muito sucesso, Obrigada, pra você contar comigo e agradecer muito por você estar aqui, mas, assim, especialmente pelo seu tempo e pela sua energia, que eu sei que, assim, é algo hoje realmente muito valioso pra você, tá bom? Gratidão. Eu que agradeço, né, poder contribuir com esse seu projeto maravilhoso. Parabéns, junto, viu? Meu amor, tamo junto, viu? Gente, obrigada, é isso, mais um episódio aqui do Groomer & Co. Eu vejo vocês na próxima vez. Um beijão.